O texto que nós vamos compartilhar nesse dia, ele se encontra no texto de Salmos, Salmos de número 30. Salmo de número 30 é o texto bíblico que nós vamos compartilhar nesta manhã. Ontem nós compartilhamos uma parte desse salmo. Hoje eu quero também trazer uma reflexão à luz também desse salmo de número 30, versículo 1, diz assim: Salmo de número 30, versículo 1: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Davi, ele fala: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me reergueu, o Senhor me levantou novamente. Conforme nós compartilhamos ontem, cada salmo ele tem um contexto. E o salmo de número 30, ele é escrito quando Davi ele comete um pecado muito grave. E o pecado grave que Davi cometeu, nós falamos um pouco mais sobre isso ontem, foi do censo. Davi, ele levantou o censo, ele contou o número do seu exército. Talvez você se pergunte assim: pastor, mas que pecado é esse? Que problema era esse de contar exército? Quando Davi ele manda fazer o censo do número dos seus guerreiros, e haviam ali 1.500.000, só para você ter uma ideia, Israel naquela época, imagina naquela época, naquela realidade, 1.500.000 soldados. Você tem hoje nos Estados Unidos 1.300.000 soldados. Então você imagina a potência que Israel era de homens valentes que iam para a guerra. E quando Davi ele contabiliza, ele está dizendo que a glória, que a força estava na sua liderança. E ele não estava atribuindo isso a Deus. E esse era o pecado. Davi tinha esquecido que há gigantes que estão diante de nós e nós os vencemos. Mas ele não se preocupou com um gigante que crescia dentro dele, chamado vaidade, orgulho. E Davi então não se preocupou com esse gigante, e foi exatamente esse gigante da vaidade, do orgulho, que estava agora destruindo Davi. E Davi então, ele é advertido, ele é punido, ele é disciplinado por Deus. E no Salmo de número 30, ele expõe diante dos textos, de uma forma poética, ele expõe esse sentimento de arrependimento, de confissão, de gratidão por um Deus que o ergueu, que o levantou. E eu comecei a pensar na complexidade dessa expressão reerguer. Eu queria que você parasse um pouquinho para pensar na complexidade dessa palavra. Reerguer. Erguer novamente. Porque erguer uma pessoa é compaixão. Quando você percebe uma pessoa que está caída, uma pessoa que está destruída, quando você ergue essa pessoa, isso é compaixão. Mas reerguer é erguer uma pessoa duas vezes. E erguer uma pessoa duas vezes é amor. O que Davi está dizendo é: Senhor, o Senhor me amou. O Senhor não teve apenas compaixão de mim, o Senhor me amou. Porque eu estava de pé e eu caí, eu não caí uma só vez. Eu caí outras vezes, mas o Senhor com tua mão, com teu amor, me levantou. E aqui eu quero deixar uma palavra ao seu coração, de que a vida cristã vitoriosa, às vezes, é uma série de recomeços. Talvez eu estou dizendo para alguém nesta manhã que precisa ser reerguido. Foi alguém que já esteve em pé, já esteve servindo a Deus, foi alguém que já amou o Senhor, mas algum problema aconteceu, alguma decepção aconteceu e você está agora caído. Você já foi alguém que já esteve em pé na presença de Deus, foi alguém
que adorou o Senhor, foi alguém que serviu o Senhor com firmeza, com integridade, com verdade, mas situações aconteceram e você hoje está caído. Mas nessa manhã a palavra de Deus vai ao seu coração de que o nosso Deus é um Deus que deseja te levantar novamente. Deus deseja colocá-lo em pé novamente. E eu quero, portanto, orar com você nessa manhã, você que está caído, já caiu, levantou, e eu quero dizer para você que às vezes o inimigo sopra em nosso ouvido dizendo, olha, desiste disso, você não consegue servir a Deus. Esta é uma mentira que o inimigo sopra nos seus ouvidos. O nosso Deus, ele age com compaixão, mas ele age com extremo amor porque ele deseja te reerguer. Vamos orar ao Senhor? Pai, nesta manhã nós nos colocamos na tua presença e possivelmente há pessoas que estão me ouvindo, que estão caídas sem força para se levantar. Mas assim como o Senhor reergueu a Davi, assim como o Senhor me reergueu várias vezes, eu peço ao Senhor que o Senhor possa ir ao encontro dessa pessoa que está prostrada, sem força, para que o Senhor possa reerguer este irmão, esta irmã, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por esta manhã de quinta-feira. Muito obrigado por esse dia, o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe seu coração. Muito obrigado a você pela sua audiência. Nós estamos ao vivo aqui também pelo Instagram, ao vivo pelo YouTube, e que Deus abençoe cada um de nós. Lembrando que você pode nos seguir no Instagram, @antetudo.muriaé, tá bom? Agora você ouve com Davi Sarce, Deus quer me levantar.